Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do Prosa de Trabalho Entrevista, o videocast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Janaína Oliveira. Hoje, o tema é a saúde mental dos profissionais de segurança pública, um assunto sério, urgente e que afeta milhares de trabalhadores em todo o país. Para falar sobre isso, recebemos com exclusividade Cíntia Maria Simões Lopes, coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde Mental dos Agentes de Segurança Pública do MPT. Seja muito bem-vinda, procuradora. Olá, Janaína. Então vamos às perguntas. E a primeira, por que incluir a saúde mental, procuradora, dos profissionais de segurança pública no debate sobre o trabalho? O que torna esse tema tão urgente? Esse tema se torna urgente a partir do conhecimento que o Ministério Público do Trabalho teve em 2019, por uma demanda do Observatório de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que trouxe ao MPT a situação grave do alto índice de depressão e suicídio que vinha e ainda vem acometendo os profissionais de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. É uma situação, em verdade, que afeta também os agentes de segurança pública do Brasil de um modo geral. E aí se teve ciência por estudos que nos foram apresentados, artigos, algumas reuniões, o tamanho do problema e a partir de então, sabedores de que o Ministério Público do Trabalho tem como uma das suas atribuições zelar por um meio ambiente seguro e saudável, por que não dar atenção a esses profissionais que são trabalhadores? Bom, procurador, o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio divulgou recentemente dados que mostram uma queda nos casos de suicídio entre profissionais de segurança pública no Brasil, mas que, mesmo assim, o cenário ainda preocupa. O que esses números revelam? É, Quando o IPES, por meio do seu boletim, apresenta essa informação de queda, inicialmente podemos ter uma visão positiva, mas ao mesmo tempo é importante fazer uma reflexão. Será que houve a queda? O que levou a esta queda? Será que as instituições de segurança pública, elas hoje enxergam esse tema como prioridade? E se assim é, quais foram as ações que efetivamente foram implementadas de modo a que a gente possa afirmar com segurança de que essas ações efetivamente foram eficazes a ponto de gerar essa queda? Muito mais do que uma afirmação, que inicialmente ela tem um caráter positivo, e ela traz essa reflexão, porque todos esses dados nós ainda desconhecemos. Que as instituições de segurança pública hoje, estou falando no Brasil de um modo geral, mas especificamente aqui no Rio de Janeiro, reconhecem sim o suicídio na segurança pública como um problema de política institucional, mas que precisa ser trabalhado. Não colocaram ainda esse tema como prioridade no seu planejamento estratégico, o que faz com que tenha que haver muitos avanços para que nós possamos dizer nós conseguimos atingir o objetivo de trazer uma efetiva saúde e segurança para esses profissionais a ponto de trazer essa redução nos índices de suicídio. Embora as instituições de segurança pública reconheçam esse problema, como eu falei anteriormente, ele não é tratado ainda como prioridade no seu planejamento estratégico. Sim, há ações importantes, como palestras, cursos e como Setembro Amarelo, outras iniciativas, mas elas isoladas, elas não resolvem o problema, porque elas não são institucionalizadas. Quando pensamos num cenário de redução, como eu falei, nos convida a ter uma visão bastante delicada. O que eu quero dizer com isso, do mesmo jeito que o país apresenta uma redução do número de mortes na segurança pública nos 5 últimos anos, por que esse número, relativamente aos afastamentos, ele também não diminui? Eles, na verdade, eles aumentam os afastamentos por problemas psiquiátricos. Então, por burnout, stress, e o que nós temos que olhar para isso? Existe uma balança que ela não está igual.
Os pratos da balança estão diferentes, então alguma coisa ainda não foi resolvida. Na prática, procuradora, quais fatores do dia a dia desses trabalhadores mais afetam a saúde mental? Estamos falando de estresse extremo, sobrecarga, violência, falta de estrutura. O que pode ser dito sobre isso? Os profissionais de segurança pública, eles estão submetidos aos riscos, aos fatores de riscos da população em geral, como dependência química, problemas de relacionamentos, dificuldades financeiras, mas, sobretudo, outros fatores de riscos típicos da profissão, como, por exemplo, uma exposição constante e cumulativa a eventos inseguros, estressores, traumáticos durante o trabalho. Por exemplo, acidentes, situações de abusos físicos, sexuais, mortes violentas, suicídios, que geram mato com esse sofrimento e que geram nesses profissionais uma visão muito pessimista da vida e que induz uma sensação de hipervigilância sem descanso. Eu poderia apontar outros fatores, como, por exemplo, acesso fácil aos meios letais. Trabalho em turnos que dificultam o quê? O sono, o descanso, constantes alterações de agenda sem adequada comunicação, que isso afeta o dia a dia, o planejamento do profissional. Outra, organizações mais rígidas e hierarquizadas, com ocorrências de assédio e discriminação, condições de trabalho piores em razão da falta de recursos humanos, estruturas nos ambientes de trabalho, que isso são aspectos comuns na administração pública de uma forma geral. Tem um dado muito relevante, que é a falta de valorização desses profissionais pela própria sociedade. Isso causa um sofrimento enorme nesses agentes de segurança pública. E a questão do mito do herói, que é um estigma. Preocupante, então, o cenário. Agora, procuradora, como coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde Mental dos Agentes de Segurança Pública do MPT, pode explicar para a gente como esse grupo funciona e quais são as principais ações em andamento? É, é importante informar que esse grupo ele foi criado posteriormente ao Programa de Saúde Mental e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse programa que é desenvolvido aqui no Rio de Janeiro, que eu vou falar um pouco mais aprofundadamente posteriormente, ele traz alguns dados e que nós estamos identificando algumas ações que são positivas, outras não tanto, e que faz com que a gente reflita sobre qual é o melhor caminho, sempre a partir da oitiva dos profissionais da segurança pública, de cada corporação de segurança pública que faz parte do processo, do programa. E a partir de então, pensamos, porque, só fazendo um adendo, que esse programa aqui no Rio de Janeiro, é, eu, é uma coautoria minha com a doutora Samira Chaat. E a partir de então, nós pensamos, por que não levarmos para o restante do Brasil, já que é um problema que afeta todos os estados. E o GT foi criado com esse objetivo, de, a partir das experiências positivas obtidas no programa do Rio de Janeiro, ele ser replicado, assim, respeitando a independência funcional dos colegas em outros estados. No momento, nós estamos conversando com o estado do Ceará, com a colega, uma colega do estado do Ceará, da PRT do Ceará, de forma a tentar viabilizar o desenvolvimento de um programa similar lá no estado. Claro que esse programa ele depende de verbas, de reversões, para que ele possa ser concretizado, ou mesmo através de parlamentares, enfim. Mas a ideia é essa, nós temos que aguardar a finalização do GT. Para quê? Para identificar, ora, de fato, essas ações elas foram efetivas, então essas são interessantes nós mostrarmos para os colegas que elas podem ser efetivamente replicadas. Que legal, procuradora, querendo expandir aí um projeto tão importante. Inclusive, é um projeto, né, do MPT no Rio de Janeiro, o Programa de Assistência Ampla e Integrada à Saúde Mental e Valorização dos Agentes de Segurança Pública do Estado.
O que é esse programa especificamente, o que ele traz? Esse programa, ele na verdade, ele visa dar concretização, em parte, a algumas leis do Estado do Rio de Janeiro que tratam sobre esse tema. Tem 4 leis estaduais, né? A Lei Estadual 7.883, de 2018, que ela fala sobre a instituição de um programa de segurança e saúde no trabalho desses profissionais no Rio de Janeiro, e que fala sobre a criação de programa de prevenção ao suicídio. Tem uma outra lei estadual também, a 8.591, também de 2019, que ela dispõe também sobre a criação de um programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfligidas, com essa finalidade de atender, capacitar o policial civil, militar, corpo de bombeiros militar, inspetores prisionais, agentes do Departamento de Ações Socioeducativas, no âmbito do Estado de Janeiro, com auxílio e enfrentamento da gestação do sofrimento psíquico e do suicídio. Também tem uma outra lei estadual, também sempre no mesmo sentido, a 9.904, de 2022, que autoriza o Poder Executivo do Estado para a criação de uma coisa muito importante, que é um sistema de informação em saúde do trabalhador para as instituições de segurança pública do Estado. E tem uma lei federal também, que é a 13.675, de 2018, que ela vai falar sobre a instituição de um sistema único de segurança pública e criação de uma política nacional de segurança pública e defesa social. O que esse programa se propõe? Primeiro, as parcerias com as corporações de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o programa conta com 6 corporações. A participação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a Secretaria de Estado da Polícia Civil, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, a Secretaria de Estado da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro e, para nossa surpresa, a pedido, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E todas essas instituições firmaram acordos de cooperação técnica, concordando com a implementação desse programa no âmbito de cada uma das corporações. Esse programa, na verdade, ele tem 2 eixos principais: a identificação e ampliação da rede de atendimento desses agentes. Por quê? Porque já tem profissionais que eles já sofrem, né, e têm algum nível de adoecimento psíquico, e as corporações de segurança pública, nenhuma delas tem um número de profissionais de saúde suficiente para atender a demanda. Porque sempre quando nós falamos de saúde e segurança do trabalho, passa necessariamente pelo aspecto da prevenção. E no caso, prevenção e da pós-venção, ou seja, daquelas situações onde já houve o suicídio e como nós vamos acolher, o programa vai acolher esses profissionais e outros colegas que já estejam nesse sofrimento. E entre as proposições do programa tem essa questão mesmo da implementação, aperfeiçoamento de um sistema de vigilância e de registro de doenças físicas e mentais relacionadas ao trabalho, suicídio, tentativa de suicídio, homicídio, feminicídio seguidos de suicídio, que isso é um dado que está acontecendo muito, acidentes de serviço e afins, além de outras condições que impactam a qualidade de vida, com certeza, desses servidores. Outra coisa, a realização de um primeiro diagnóstico em saúde mental, para proposições, estratégias individuais e coletivas de intervenção que amenizem esse sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Outra proposição do programa, a avaliação em saúde multidisciplinar periódica. Tem que ser periódica e tem que ser multidisciplinar. Por quê? Quando se fala em suicídio, o suicídio envolve vários fenômenos e não basta um olhar, é um olhar multidisciplinar, estudos, debruçar sobre ele e verificar o que de fato está acontecendo. É necessário ter dados corretos, de confiança, para que a gente possa identificar
é sobre esse tema e nesse aspecto que nós precisamos trabalhar. Outra questão, também a viabilização e ampliação do acesso a um atendimento em saúde mental em caso de patologias psicossociais já existentes. E ainda desenvolvimento de programas de acompanhamento de tratamento desses agentes envolvidos em ações com resultado letal ou alto nível de estresse. Porque pode gerar estresse pós-traumático, e esse estresse, um sofrimento que impacta um profissional, ele não fica só no profissional, só neste profissional, ele vai afetar os seus colegas e também os seus familiares. Quando um profissional de segurança pública morre, morre com ele os profissionais, morre com ele a família. Então, o programa tem esse aspecto também de implementação de uma política de prevenção, isso é um aspecto forte, e que engloba ações de prevenção institucional, medidas de conscientização da população em geral sobre a importância do valor desses agentes e a necessidade de ter um olhar de cuidado para esses profissionais, porque eles são trabalhadores. E concretização de um programa de qualidade de vida e valorização profissional. Tem alguns objetivos do programa também, ele é um programa longo, ele não é um programa fechado, ele é um programa que ele é adaptável como o Pacto Global, no sentido de que existe um norte a ser seguido, mas ele não é estanque, porque todos os dias, conversando com as instituições de segurança pública, com os profissionais, com as instituições parceiras, sobre as quais eu vou me debruçar mais adiante, trazem situações em relação às quais nós precisamos parar, analisar e dizer, vamos atuar aqui também. Porque nada passa despercebido, tudo é importante quando se fala de suicídio na segurança pública. Né? Os objetivos do programa, naturalmente, ele tem o objetivo de trazer essa diminuição dos índices do suicídio e dos níveis de sofrimento, adoecimento psíquico, mitigar esse sofrimento psíquico de seres humanos, trazer melhorias para o serviço de segurança pública, diminuir a rotatividade, vitimização, absenteísmo, melhoria da autoestima e da qualidade de vida, consequência, isso vai impactar numa melhor, né, produtividade, um trabalho mais eficiente e de realização, porque a gente busca no trabalho realização, e eles também querem isso, eles querem ser valorizados, serem reconhecidos pela sociedade e pela sua corporação. Importantíssima essa atuação do MPT. Agora, procuradora, um dos desafios é o estigma. Muitos profissionais têm medo de pedir ajuda. Como o MPT e as instituições parceiras vêm trabalhando para mudar essa cultura? Sim, você abordou agora uma questão muito séria, porque a questão do estigma, ela é típica, né, assim, do profissional da segurança pública. Eles são formatados para serem fortes, para serem heróis. Eles, nos rituais de formação, são formatados para serem assim, eu não posso ser fraco, em verdade, existe entre aspas, uma despedida de uma personalidade para uma formatação de uma outra, para atender uma demanda muito forte. E para quebrar, para desconstruir essa ideia, porque são seres humanos que precisam de atenção, de acolhimento e de socorro, e propiciar com que eles consigam pedir este socorro, esse trabalho é desenvolvido por meio de parcerias. O programa tem as suas parcerias. Nesse contexto específico do estigma, uma das instituições parceiras é o Instituto de Prevenção e Estudos em Suicídio, com expertise nesse tema na segurança pública, e que ele aborda e traz com os produtos que ele oferece, junto a cada uma das corporações de segurança pública, um trabalho para tratar dessa questão do estigma. É importante, quando a gente fala da parceria, registrando que o programa ele é desenvolvido por meio de parcerias. O MPT apenas ele instaurou um procedimento
promocional, sem caráter de investigação, ele age como articulador social, e nesse sentido foi feito para atender o desenvolvimento do programa as parcerias. A primeira delas foi com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Para quê? Para viabilizar a realização de um primeiro diagnóstico da saúde mental, objetivando mapear o estado emocional e mensurar o adoecimento psíquico desses agentes e o nível de penosidade no trabalho. E, a partir do diagnóstico, disponibilizar sessões de acolhimento psicológico e propor estratégias individuais e coletivas de intervenção. Esses acolhimentos hoje já estão sendo feitos em relação àquelas corporações que já se submeteram a esse diagnóstico de penosidade, e as sessões estão sendo feitas de forma remota. É feita pelo laboratório, né, pelo setor de psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela coordenação da professora Maraci Alves. Quando nós falamos do programa, que nós falamos a ampliação da rede de atendimento, uma coisa importante lembrar que ela é feita pela Associação Lar de São Francisco da Providência em Deus, que é mantenedora do Hospital São Francisco da Providência em Deus, aqui no Rio de Janeiro, para viabilizar a ampliação dessa rede de atendimento de psiquiatria e psicologia, inclusive de emergência psiquiátrica e o acesso para tratamento contra a dependência química, álcool, drogas, e esse tratamento, muita das sessões de psicologia, principalmente, elas são feitas por telemedicina como forma de ampliação e atingir os profissionais de todo o estado do Rio de Janeiro, porque o programa ele é estadual, ele não é só no foco do município do Rio de Janeiro. Ainda tem outra parceria, que são 4 parcerias no momento, com o Instituto de Pesquisas, Prevenção e Estudos em Suicídio, né, que ele viabiliza a execução de projetos que englobam pesquisa, sistematização de dados sobre mortes violentas intencionais, tentativas de suicídio e a implementação do programa, é um produto deles, Programa Segurança que Previne, que visa a construção de uma cultura institucional de prevenção ao comportamento suicida e nas instituições de segurança pública com pilares no autocuidado e na promoção de saúde. Como você viu anteriormente, você muito bem salientou a questão do boletim, eles têm essa questão da pesquisa, eles têm uma produção de conhecimento científico, aí apresentam através do boletim de mortes violentas, intencionais na segurança pública, é uma pesquisa qualitativa sobre esse fluxo de mortes violentas intencionais e as condições de trabalho. Eles apresentam também outros produtos do IPES, todos para as corporações, ações educativas, palestras sobre saúde mental e autocuidado, roda de conversa sobre o que é mitos e verdades. Se falarmos sobre estigma, vamos falar sobre ele. Oficina de gestão humanizada, muito voltada para os gestores, porque num contexto onde se fala sobre suicídio numa corporação, todos os profissionais são fundamentais nesse contexto. E o IPES também oferece cursos, formação de agentes de prevenção do suicídio na segurança pública, manejo clínico do comportamento suicida, e tem as ações de acolhimento também, IPES com você, diálogos sobre a vida saudável e ainda a pós-venção do suicídio. E para dar o quê? O suporte, né, e auxiliar, né, esses afetados pelo suicídio, de uma pessoa próxima, sobreviventes, familiares, amigos, colegas de trabalho, entre outros, né? E a última parceria que o Ministério Público do Trabalho fez no desenvolvimento do programa, já relacionada à qualidade de vida no trabalho, foi com a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para a concretização de um programa de qualidade de vida no trabalho, que envolve práticas integrativas, mindfulness, yoga, a parte religiosa, ações sobre educação financeira, que é um recurso que é utilizado técnicas baseadas na neurociência, desenvolvidos pela PUC Rio,
e ações voltadas para a preparação da aposentadoria, da reserva e ainda a valorização profissional desses agentes de segurança pública do Estado e também da Guarda Municipal, que, como eu disse bem no início da nossa entrevista, houve um pedido da Guarda para entrar, né, fazer parte de um programa. Muito bacana, procuradora. Agora, qual o balanço que a senhora faz desse programa até então? É positivo? O programa, sim, ele se propõe, e nesse sentido eu vejo como positivo, a melhoria da condição de trabalho desses profissionais. E quando um grupo de trabalho, ele se propõe a abraçar essa causa tão delicada e que as corporações de segurança pública tão hierarquizadas e que têm em si o mito do herói, resolvem adotar e abrir espaço para falar sobre esse tema e entender que todos ali são seres humanos, eu acho que nós temos um aspecto muito positivo. Procuradora Cíntia, muito obrigada por sua participação e pela a clareza em falar sobre o assunto aqui com a gente. Obrigada. Até a próxima, procuradora. Agradecemos a todos que nos assistem e reforçamos nosso compromisso de trazer informação e diálogo sobre o mundo do trabalho. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.